Olá, meus amores, como vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Eu sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje falaremos sobre contos africanos. Já vimos esse assunto, mas você lembra a importância da revisão? Não podemos assistir um assunto, não é estudar apenas uma vez um conteúdo, porque senão a gente esquece. Imagina se você estudasse tabuada só uma vez na vida. Se você estudasse substantivo, adjetivo apenas uma vez, você iria lembrar? Não. Da mesma forma, são todos os outros assuntos, tá certo? Antes, vamos dar as boas-vindas aqui à professora Kátia, que está no chat conosco. Bem-vinda, professora Kátia. Olá, turminha. Obrigada, professora Keise. Já estou aqui aguardando a participação de todos vocês, tá? Até daqui a pouco. Isso, professora Kátia. Vamos dar as boas-vindas também para a nossa intérprete de Libras, tornando nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Karen. Gente, e antes de começar as aulas, professora Kátia, eu quero mandar um beijo muito especial para 3 pessoas muito especiais também, professora Kátia. Sabe quem? Conta aí. 3 professores que assistem sempre às nossas aulas. Olha só, começando pela professora Sueli, lá da Escola Municipal Carla Patrícia. Ela ensina aos terceiros e quintos anos. Olha que legal. E dona Sueli assiste nossas aulas. Nesse momento está aí ligadinha conosco. Um beijo, dona Sueli. Muito bom, viu? Saber que a senhora nos acompanha. Também Renato, da Escola Municipal Laura, deixa eu ver aqui o nome, Laura Rodrigues, lá do Cabo. Olha só, o professor Renato ensina numa escola do Cabo, mas também assiste às nossas aulas. Um beijo, Renato. Maravilha, não né? é? E também para a professora Carla Marcelina, da Escola Municipal do Leão. Inclusive, eu já ensinei lá no Leão. Um beijo para todo mundo do Leão. Beijo, Carlota. Beijo todo mundo aí do Leão. E vamos lá, gente. Vamos ao início da aula. Deixa eu botar aqui o celular. E aí, olha só. Lendas africanas, gente. As lendas africanas surgiram de onde? Pelo nome aí, eu acho que você já sabe de onde é, não é? Já imagina. As lendas africanas surgiram no continente africano. Cuidado para não confundir isso, tá, gente? Muita gente acha que a África é um país e não é. A África é um continente. Dentro do continente africano existem vários países africanos, tá certo? O Brasil, por exemplo. O Brasil é um país, tá? E o Brasil está dentro de qual continente? Do continente americano. O Brasil faz parte da América do Sul. É um continente, tá? A África é um continente. Dentro da África existem vários países. Isso mesmo. E aí, nesse continente africano, surgiram várias lendas e muitas lendas vieram aqui, não apenas para o Brasil, mas para vários outros países, tá certo? Através das pessoas que foram escravizadas, através de viajantes e assim por diante. E o que são as lendas, gente? Olha só, as lendas fazem parte do nosso folclore. Não apenas as lendas africanas, como está aqui no título, mas todas as outras lendas, tá? Fazem parte do folclore do povo. E o que é o folclore? O folclore é aquela tradição, não é? Do povo, que é passada de geração em geração, muitas vezes de forma oral, tá? De boca em boca. É o bisavô que contou para o avô contou para os filhos, certo? E assim por diante, tá? É uma verdadeira tradição, certo, gente? E aí, é através dessas lendas, através das histórias narradas pelos mais velhos, pelos contadores de histórias ou griots, que as crianças aprendem as lendas. E aí você deve estar se perguntando, griots, professora, o que significa isso? Você disse que as lendas são contadas pelos contadores de histórias ou griots? Sim, griots é a mesma coisa que contadores de histórias. Só que aqui no Brasil, conhecemos por contadores de histórias. Lá no continente africano, em vários países da África, eles são conhecidos como griots, certo? E eles passam essa história para as outras pessoas de forma coletiva. E olha só um detalhe, as lendas africanas lembram muito as nossas
fábulas. Sabia disso? Sabe por quê? Porque nas lendas africanas, ao final de cada história, tem uma lição de moral, tem um ensinamento ético. Assim como nossas fábulas, lembram? Pois é. E aí hoje iremos ouvir essa lenda aqui, olha, Ubuntu. Você conhece essa lenda? Dona Sueli, a senhora conhece essa lenda, Ubuntu? Já contou para os seus alunos? Se não contou, fica ligadinha, porque a senhora vai aprender agora, tá? Renato, também conhece o Ubuntu, Renato? E professora Carla, professora Arlete? Professora Casey, Sim. Lázaro e Isabela já estão por aqui, viu? Eles vão prestar bastante atenção nessa história. Que legal, Lázaro. Isabelle, é? Isabela. Isabela, beijo, Belinha. Fica ligadinha aí na gente. Vamos lá, presta atenção a essa história que ela é muito interessante. Tem um ensinamento lindo. Olha só. Há muito tempo, um antropólogo visitou um povoado africano. Ele queria muito conhecer a cultura daquele povo. E foi assim que lhe ocorreu uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse: crianças, cheguem aqui. Vamos fazer uma brincadeira. A primeira criança que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. Vocês precisam ficar bem distantes. E quando eu contar até 3, todas devem correr. Quem chegar primeiro ganha o cesto de frutas e come tudo sozinha. E aí todas se reuniram bem distante da árvore. Quando o homem deu o sinal para que começassem a corrida em direção à árvore, sabe o que aconteceu, gente? As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas pegaram aquele cesto de frutas e desfrutaram do prêmio. Elas se sentaram e repartiram as frutas entre si. Todas comeram, gente. O antropólogo ficou muito admirado, muito surpreso com aquilo. E foi logo perguntando por que elas tinham feito aquilo, né? Quando somente uma criança poderia ter ficado com todo o cesto. Gente, eu estou aqui muito surpreso, muito admirado. Por que vocês fizeram isso? Vocês poderiam ter corrido separadamente e uma só ficaria com o cesto. Uma só poderia comer tudo. O que aconteceu? Não estou entendendo, me expliquem. E aí foi quando uma criança disse: Ubuntu, como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Isso não faz sentido para a gente. O homem ficou impressionado com a resposta sensata desse pequeno. Ubuntu é uma antiga palavra africana que na cultura zulu-xhosa significa sou quem sou porque somos todos nós. É uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando se consegue a harmonia, já que assim a felicidade de todos é alcançada. Ubuntu para você. Você entendeu o que significa Ubuntu? Gente, para eles, o que importa é que todos estejam felizes, que todos estejam bem. Foi o que a criança falou para aquele homem. O que seria de mim se apenas eu ficasse feliz e todos os outros ficassem tristes? Será que eu ficaria feliz também? Não. Para aquelas crianças isso não fazia o menor sentido, tá? E aí, olha só, para os africanos, o que significa Ubuntu? Ubuntu é a capacidade humana de compreender, de aceitar, de tratar bem o outro. É uma ideia semelhante à do amor ao próximo. Ubuntu, então, gente, significa generosidade, solidariedade, compaixão com os necessitados e o desejo sincero de felicidade e harmonia entre os seres humanos. E aí, gostaram dessa história? Lázaro, Isabela, vocês que estão aí ligadinhos, gostaram da história? Entenderam o que é Ubuntu? Ubuntu. Então, Ubuntu é amor ao próximo, tá?
Eu não fico feliz se eu estiver feliz sozinho, se todos os outros à minha volta estiverem tristes. Eu preciso ser generoso, eu preciso ter compaixão com os outros, eu preciso que todos à minha volta estejam bem, estejam felizes para que eu também me sinta bem. Não é legal isso? Não é interessante essa história? Você gostou? Professora Sueli, a senhora gostou dessa história? Professora Carla, professor Renato, professora Arlete. E aí, gente, vamos fazer o reconto organizado dessa história através de imagens. Agora iremos ver essa história através de uma linguagem não verbal. Lázaro, você sabe o que é uma linguagem não verbal? Fala para mim aí, através da professora Kátia. Professora Kátia, se alguém disser alguma coisa, me conta, tá? Gente... Lázaro está colocando aqui. Sim. Ele disse assim, sim, tia, que é muito importante amar o seu próximo, a respeito da mensagem, né, que a história trouxe. Isso mesmo, Lázaro, muito bem. É muito importante amar, respeitar, ter empatia com o nosso próximo, não é verdade? Então, gente, Lázaro, olha só. E linguagem não verbal, você sabe o que significa? Lembra, gente? Já tivemos um assunto, já tivemos uma aula sobre isso. Linguagem verbal é aquela linguagem através de textos, de frases, como essa que eu acabei de contar agora, tá? E a linguagem não verbal é aquela através de imagens, de cores, certo? De figuras. Sabe aqueles emojis de celular? Ali uma linguagem não verbal. Se você bota uma carinha sorrindo, o que significa aquilo? Que você está triste? Não, significa que você está feliz, não é verdade? E se você coloca uma carinha zangada, quer dizer o quê? Que você está chateado. Então, linguagem não verbal é isso. É uma mensagem que é passada para você através de imagens, tá? Nada de escrito. Aqui nós temos uma linguagem não verbal dessa história que eu acabei de contar, da lenda do Ubuntu, certo? E iremos organizá-la na ordem. Vamos lá? E aí, a primeira cena, o homem, não é aquele antropólogo, reuniu as crianças e deu uma ordem para elas, que todas se afastassem da árvore, não é? E que depois todas corressem. Em seguida, o que foi que aconteceu? Olha só, as crianças foram lá, foram se distanciando da árvore. Chegando no cantinho, o homem colocou o quê? O cesto de frutas embaixo da árvore. E em seguida, o que foi que aconteceu? Ao contar até 3, as crianças deram as mãos e começaram a correr para junto da árvore. E depois, todas se reuniram, todas desfrutaram daquela cesta daquele cesto de frutas, não é? E desejaram Ubuntu. Sou feliz porque você também está feliz comigo, você também está compartilhando comigo. Não é legal? E nessa história nós vimos palavrinhas aí diferentes, gente. Naquela história que eu contei, quando o homem disse que alguma coisa de inusitado tinha acontecido. O que significa inusitado? Inusitado é algo que não é usual, é algo incomum. Então, quando aquele homem se deparou com aquela cena inusitada, quer dizer o quê? Que ele se deparou com alguma coisa incomum, alguma coisa que não é comum de acontecer, que não é usual, entenderam? Então, você aí de casa que está me assistindo, Lázaro, Isabela, tá? E todos os outros estudantes da rede, passem a utilizar agora essa palavra inusitado. Olha que palavra chique, que palavra bonita. Seus textos ficarão bem mais ricos, tá? Ontem aconteceu algo incomum na minha escola. Como eu poderia substituir aí esse incomum? Ontem aconteceu algo inusitado na minha escola. Vamos ver uma outra palavrinha nova? Cooperando. E aí, o que significa cooperar? Cooperar significa contribuir, ajudar, auxiliar outras pessoas. Olha que palavra linda, você também pode utilizar essa palavra agora, não é? Ao invés de dizer, eu estou ajudando alguém, eu estou cooperando com alguém, estou auxiliando alguém, não é bonito? Vamos ver como é que essa palavra fica em uma frase? Ela estava ajudando no projeto da escola. Como é que eu posso substituir aí o ajudando? Ela estava
cooperando com o projeto da escola. Então, gente, hoje aprendemos sobre isso daqui, olha, sobre as lendas, não é? Numa lenda é importante ter o título, não é? Ter o início, o meio, o fim. Aprendemos também o significado da palavra Ubuntu, não é? Que foi a lição que o antropólogo aprendeu naquele dia. Gente, essa foi a aula de hoje. Ainda tinha muito mais coisa aqui pra gente falar, mas não dá tempo. Nosso tempo é curtinho. Um beijão pra vocês. Não saiam daí porque tem muito mais. Tchau, tchau.